a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos afirmar algo nessa noite. Se você puder repetir comigo, diga: ainda bem que nós servimos um Deus que está no controle de tudo. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, para a nossa meditação. É o quinto livro do Pentateuco, capítulo 7, versículo 9. Todos acharam? Assim está escrito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e que guardam os seus mandamentos. Os irmãos, podeis assentar. Amados, essa palavra, ela tem muito a ver com o que nós estamos vivenciando hoje. De toda a palavra que já foi falada aqui, testemunhos que foram contados, a gente pode ver que a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, é que ainda nos segura de pé. É essa fidelidade, é essa misericórdia que ainda segura nas nossas mãos, mesmo nós estando diante de tantos acontecimentos, de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, de tanta notícia que às vezes chega a nos atemorar, a gente chega a ter medo de tanta notícia, de tanta coisa ruim que está acontecendo. E isso não somente é o cumprimento da sua palavra, é a vontade de Deus para com essa terra a qual nós estamos aqui ainda vivendo. Para que esses sinais, então, possa fazer com que a humanidade venha entender que tem um Deus que zela para cumprir a sua palavra. Quando Moisés escreve o quinto livro que foi revelado pelo Senhor, e ele expressa aqueles que esperavam ouvir a voz de Deus, Moisés ele veio como um profeta, para saber que ele estava revelando a vontade de Deus, o direcionamento de Deus para o seu povo. Mas uma vez que essa palavra ela nos alcançou pela infinita graça e misericórdia de Deus, pelo que Deus fez por nós, mesmo nós não merecendo, essa palavra ela nos alcançou. E agora ela nos fez co-herdeiros de tudo aquilo que está escrito aqui, da Gênesis até o Apocalipse, o livro da Revelação. Nisso eu entendo que todas essas palavras, elas vão ter que se cumprir. Não passará nada, nem o céu, nem a terra, sem que essas palavras, elas venham se cumprir. Seja elas para hoje, ou seja elas para o porvir. Todas essas palavras, elas vão se cumprir. Só que nós sabemos, irmãos, que tudo isso está no controle de Deus. Que Deus permanece
fiel, e a sua palavra vai dizer, se for necessário, até 1000 gerações. Ele permanece fiel. Interessante que quando Moisés escreve mais precisamente aqui, especificamente, o versículo 9, a qual foi separado. Ele está falando de um conhecimento, uma verdade que precisa ser conhecida. Ele diz, saberás, pois Moisés está falando de algo futuro. Moisés está falando de algo que alguém não sabia e depois havia de descobrir. Aí ele diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Veja que o verbo, ele deixa um questionamento de alguém que não conhecia, mas que precisava saber ou conhecer o Deus que servia. Agora, nos dias atuais, eu tenho plena certeza disso. Ainda existe pessoas que não conhecem e que não sabem o Deus que serve. Porque as coisas que acontecem, irmão, elas denunciam que algumas pessoas não conhecem verdadeiramente quem é Deus. E essas pessoas precisam conhecer Deus na sua totalidade. Precisam ter um relacionamento com Deus mais próximo. Precisam provar e sentir e ser parte da realização de obra que devem ser feitas ainda pelas suas vidas. Não só pelo fato que Deus ele pode fazer, mas porque Deus quer realizar essas obras através de cada um de nós. E para que essas coisas aconteçam, a gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. O versículo, mais especificamente 9, ele vai falar da fidelidade de Deus. E ele promete que essa fidelidade, ela iria se estender. Porém, na parte B do versículo, ele deixa um questionamento. Que a fidelidade de Deus, ela nos alcança na sua totalidade, quando nós também damos acesso para que o propósito ou a vontade de Deus venha acontecer na nossa vida. Nós só conseguimos ver a totalidade da fidelidade de Deus porque, pastor, por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo somente a misericórdia. Isso eu quero dizer que tem pessoas, espiritualmente falando, que estão hoje na UTI espiritual. Que elas estão ligadas em aparelhos que, se aqueles aparelhos forem desligados, elas morrem. Porque elas não conhecem Deus na sua totalidade, ou porque não dizer, porque elas ainda não provaram de um milagre maior de Deus na sua vida. Então elas precisam de um auxílio. E elas estão ali, ligadas a aparelhos. E na maioria das vezes, elas não têm poder nem sobre as suas próprias vidas. Elas estão à mercê daquilo que os outros lhe dão, daquilo que os outros fazem por ela, de onde os outros podem levar. E isso não é certo. Porque a promessa de Deus para a nossa vida, de conhecer a sua fidelidade, de provar na totalidade de Deus a sua fidelidade, é que a fidelidade de Deus faz parte de uma promessa. Diga, faz parte de uma promessa. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus também faz parte de um plano. Diga, faz parte
de um plano. E a fidelidade de Deus também faz parte, diga, faz parte de um propósito. Nunca se esqueça disso, irmão. Porque a fidelidade de Deus sempre vai estar sobre você. É a misericórdia dele que está estendida sobre a sua vida. Mas à medida que você desobedece, essa fidelidade, ela vai lhe deixando andar só, com os seus pés. E muitas vezes você toma uma atitude errada, e à medida que você vai tomando uma atitude errada, automaticamente, como diz o ditado, você vai quebrando a cara. Mas quando eu sou guiado por Deus, quando eu tenho Deus como direcionamento para a minha vida, ou quando eu guardo o conserto dele, que é obedecer a sua palavra, aleluia, eu provo da sua misericórdia até a 1000ª geração da minha vida, da minha família e dos meus. Quando eu guardo a sua palavra e os seus mandamentos. Olha o que disse Moisés: saberás, conhecerás, irás descobrir o Senhor teu Deus, e tu saberás que Ele é Deus. Veja que o verbo está denotando que Moisés estava afirmando que essas pessoas iriam verdadeiramente saber quem era Deus. Vamos lá para o livro de Jó. Quando Jó passou determinado prova, a qual nós temos como um propósito. Porque foi propósito de Deus que Jó passasse toda aquela tribulação. Sim ou não? Se Deus permitiu, e se Deus daria a Jó a misericórdia, e Deus estaria com ele, então foi um propósito de Deus. Jó poderia ter negado a Deus? Sim ou não? Sim, ele tem o livre-arbítrio. Mas ele preferiu colocar Deus, mesmo não conhecendo, pois no capítulo 42, Jó vai dizer que antes ele conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, relaxo, que mandarava céu. Hoje agora Jó, ele pôde entender e perceber e ver a fidelidade de Deus quando Deus muda o último estado da sua vida. E eu digo para você nessa noite que a fidelidade de Deus, ela não falha. Quem tem promessa de Deus, levanta a sua mão. Você tem promessa, irmão. Está escrito lá em 1 João. Em 1 João 1 e versículo 25, que essa foi a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então todos nós estamos debaixo de promessa de Deus. E eu quero dizer para você que a fidelidade de Deus, não falhando, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. A fidelidade de Deus, irmão, é um atributo próprio, pelo qual ele cumpre com tudo aquilo que ele diz. Ele mantém a sua palavra e ele prova aquilo que ele lhe prometeu, realizando na sua vida coisas inimagináveis. Coisas que não desceu ao teu coração, que os teus olhos não viu, que a tua mão não teve o prazer de apalpar. É o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Esse é um atributo de Deus. Inclusive, a fidelidade de Deus é diferente da nossa.
Isso aqui é forte, viu? Anota isso aí também. A fidelidade de Deus é diferente da nossa. Por quê? Porque a fidelidade de Deus não tem sombra de variações. A palavra vai dizer que Ele é fiel. E Ele será fiel até a eternidade. A palavra vai dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Mas, pastor, me explica isso aí. Que eu preciso entender porque eu ainda estou andando no erro há muito tempo. Pensando eu e me enganando que se eu permanecer do jeito que eu sou, falando o que eu falo, fazendo o que eu faço, andando com o que eu ando, vendo o que eu vejo, ouvindo o que eu escuto, eu ainda vou ver a tua fidelidade. Não! É irrevácia. Porque a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, ela não está sujeita à nossa vontade própria. É se Deus quiser. Já disse o servo de Deus, se tu quiser, amém. Se tu não quiser, amém também. E aí, nós vimos que a questão de sermos infiéis e Ele permanecer fiel é o cumprimento, diga, do propósito, da promessa e da vontade de Deus para nossa vida. É só sobre isso. Se Deus tiver algo para fazer na nossa vida, não venha com aquele pensamento que crente só morre quando se cumpre as promessas. Quando o crente está desconcertado, ele morre, irmão. É marútida. Ele morre. E a morte dele é gradual. Ele não morre de uma vez. Ele está ligado nos aparelhos. Ele fica ali sofrendo nos aparelhos. Porque espiritualmente ele já está morto. E aí ele vai morrendo aos poucos. Pensando que está vivo, mas está morto. E aí de repente ele morre. Mas a fidelidade de Deus sobrepõe essas coisas. Não se assuste. Ela não tem sombra de variação. Eu entendi que Deus é fiel. Ele foi fiel. Ele está sendo fiel. E Ele sempre será fiel. Sabe por quê? Porque Deus sempre mostrou a sua fidelidade para com o seu povo. É de interesse de Deus ser fiel para com as nossas vidas, mesmo nós sendo infiéis. Pastor, agora me explica por quê. Porque a fidelidade de Deus faz parte, primeiro, da promessa. Olha o que eu falei. Da promessa. O que foi que Deus fez com Abraão? Abraão, sai do meio da tua família. Deixa tudo, vai para um lugar que tu não sabe nem aonde é. Quando tu fores, eu vou te mostrar o que eu vou fazer na tua vida. Quando Abraão cumpriu com a vontade de Deus, quando Abraão começou a se enquadrar nas promessas de Deus, quando Abraão deixou tudo para trás, e quando Abraão olhou para frente, lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, vai dizer que Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, dizendo para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha nós aqui, sendo benditos, porque Abraão acreditou na promessa. Então, acreditar na promessa, irmão, é essencial.
Se você crê que Deus é fiel, se você acredita nele, acredite na promessa que ele te fez. Porque muitos crentes têm recebido promessa de Deus, mas não tem acontecido. Ou tu pensa que Deus se esqueceu quando ele levou o profeta até a ti e colocou a mão do profeta na tua cabeça e te prometeu o que ia fazer na tua vida e ainda não aconteceu. Está escrito aqui, irmão. Está escrito aqui que as pessoas deixam de viver as promessas de Deus por causa da sua desobediência. Um povo que foi chamado para viver em vitória, em vitória, em vitória, em vitória. Um povo que foi escolhido por Deus, que foi lhe prometido uma terra, irmão. Lembra, uma terra que emana, que sai leite e mel de onde eles foram. Uma terra que manava leite e mel. E aí, por causa da desobediência, esse povo, ao invés de passar um tempo determinado, porque a promessa de Deus, ela faz parte disso na nossa vida. Para que a promessa de Deus se cumpra, eita glória, olha aí. Na nossa vida é necessário a gente suportar o propósito. Para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida, é necessário nós passarmos o processo. E aí, esse povo, ao invés de passar 40 dias, eles passaram 40 anos e todos nós conhecemos a história. Porém, nós estamos falando de um Deus que é fiel. E a palavra de Deus diz que nesses 40 anos, irmão Wagner, nem a sandália dos seus pés, que lá é a céu, nem as suas roupas, aí revas. Porque quando o sol do deserto esquentava, irmão, Deus mandava uma coluna de fumaça, uma nuvem que cobria aquele povo por onde eles andavam. E aquele sol não castigava a sua cabeça. Olha só, mas quando aquele povo saía da vontade de Deus, a palavra vai também dizer que o sol esquentava de maneira tal que nascia tumores e eles morriam de câncer. E quando era dia, quando era noite, o Senhor colocava ali uma coluna de fogo, não só para esquentar o frio, porque à noite o deserto ele é frio. O deserto é um aprendizado. E à noite no deserto é frio. Então eles precisavam de fogo, de aquecimento. E ali aparecia uma coluna de fogo. E ele guiava aquele povo e aquentava as suas vidas. Tudo isso por causa da promessa e por causa da fidelidade de Deus. Então Abraão foi abençoado. Por quê? Porque Abraão, ele fez parte das promessas. Segundo, a fidelidade de Deus também faz parte do plano. Porque tem coisas que vai acontecer na minha vida que é um plano que pode ser meu e que pode ser de Deus, ok? E aqui nós trazemos como figura da história José. Que quem olhava para a história de José, depois que os seus irmãos entregaram ele vendido para aqueles forasteiros, depois de ter batido tanto, humilhado tanto, jogado ele numa cisterna, e depois ter vendido ele por tal dinheiro, ninguém acreditava porque ele tinha sido levado. E mediante uma feira, alguém adquiriu ele e levou ele para a casa de Potifar, para ser escravo.
E escravo, irmão, não tem direito de falar nada, só de obedecer. Só que havia sobre ele um plano de Deus. A fidelidade de Deus estava coberta de um plano. Então isso significa que isso aqui é forte. Não importa aonde você está. Eita glória. Não importa o que você está passando. Não importa se o recurso acabou. Se Deus tem um plano para realizar na tua vida, pela sua fidelidade, esse plano, ele vai acontecer. José começou a fazer plano. Começou a fazer plano. E o seu pai percebeu que José era um jovem diferente dos seus irmãos. Eita Jesus. Porque os seus irmãos só queriam brincar. Correr atrás das ovelhas. Mas José não. José vai deixar o alimento para os seus irmãos. Amém, papai. José vai olhar onde estão os teus irmãos, o que é que eles estão fazendo. Amém, papai. José, obedece à voz do teu pai, porque o teu pai tem o melhor para ti. Olha essa túnica que eu fiz para ti. Amém, papai. E José continuava fazendo planos. Planos e planos. E aí os planos de José, aqui é onde está o segredo. Os planos de José começaram a engrenar, a se encaixar com os planos de Deus. Porque ainda nós estamos falando de plano, de sonho, daquilo que você colocou no papel, ou daquilo que você está mentalizando na sua cabeça para que venha acontecer. Porém, isso precisa estar também na vontade de Deus. Porque você pode fazer um reboliço, você pode se mexer para lá e para cá. Se não for o plano de Deus, não adianta nada. E pastor, onde é que tem isso? Lá no Salmo de número 127. Que se o Senhor, ele não guardar a casa, se o Senhor não estiver no centro, se não for a vontade de Deus, se ele não for o vigilante, não adianta o vigilante vigiar, não adianta o dono da casa trabalhar, porque vai ser um saquetel furado. Mas quando os planos se engrenam à vontade de Deus, quando os planos entram no plano de Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida. De repente. E a gente se pergunta, como é que isso veio a mim? Como foi que eu consegui isso? Eu não tinha esse recurso, eu não tinha essa condição, e isso me aconteceu. Como é que essa porta se abriu assim? Eita glória. É porque você começou a entrar nos planos de Deus. E quando você começa a entrar nos planos de Deus, é quando você começa a sair dos céus. Mesmo sendo vendido e preso, Deus permaneceu com ele. Gênesis 50, versículo 20. Ele estava dentro da casa de Potifar. A sua mulher tramou algo contra ele, ele foi preso novamente. E lá na cadeia, Deus revelou o seu plano para ele. E quando ele saiu de lá, ele se tornou governador do Egito. Então estamos falando
da fidelidade de Deus quando faz parte do plano. E quando a fidelidade de Deus faz parte do propósito, aí é que as coisas andam. Porque às vezes o plano é nosso. Às vezes a promessa é algo que a gente recebeu e que vai depender da gente para a gente alcançar. Mas quando é propósito, não, aí a história muda. Porque o propósito sempre é de Deus. Qual é o maior propósito de Deus? Dar liberdade ao seu povo. Aí Deus levanta esse homem chamado Moisés, mais precisamente no capítulo 12, no versículo 40 e 41. Lá vai dizer que Moisés conseguiu libertar o povo conforme aquilo que Deus o prometera. Que Moisés conseguiu tirar o povo das mãos do Egito e levar o povo a uma terra. E lá ele contemplou as bem-aventuranças do Senhor, os milagres do Senhor, abrindo o mar vermelho, saindo água da pedra, e o Senhor mandando maná dos céus. Ele contemplou a fidelidade de Deus para com a sua vida. Foi fácil isso? Não. É por isso que nós devemos aplicar isso para nossas vidas. Porque mesmo quando tudo parece ao contrário, pode ter alguém nessa noite que está olhando e está vendo tudo ao contrário. Mas eu te digo nessa noite, confia que Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. A fidelidade de Deus, além de um atributo próprio, ela se estende sobre cada um de nós que temos o seu Espírito Santo. Pois ainda Deus sendo fiel, nós também devemos ser fiel. Apocalipse 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então sabe o que quer dizer isso, irmão? Que ser fiel nada mais é do que um fruto, porque fidelidade é o fruto do Espírito. E ele precisa ascender, nascer nas nossas vidas, e nós precisamos apresentar a fidelidade diante de Deus. Mas agora, como eu posso aplicar essa fidelidade minha para com Deus, ou a fidelidade de Deus na minha vida? Primeiro, anota aí, na confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. E quem confia em Deus não duvida, porque quem duvida é como as ondas do mar. É como o vento que vai e vem e não tem direção nenhuma. Mas quando você confia em Deus, mesmo quando tudo parece difícil, as coisas começam a acontecer. E o que era impossível se torna possível. Por quê? Porque você confiou em Deus. E confiar em Deus não é você enxergar, ver as coisas que estão a palmo dos seus olhos. É você ver as coisas totalmente contrárias e você acreditar que tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Que o que estava quebrado vai ser consertado. Que o que estava caído vai se levantar. Que o que estava perdido, recebe, irmão, vai ser achado. Que o que estava fechado vai ser aberto. Que o que estava longe vai voltar para perto. Ei, rapaz! A confiança em Deus
Mesmo quando tudo parece perdido. Você precisa aplicar isso aqui na sua vida. Segundo, a fidelidade de Deus, ela também tem muito a ver com o compromisso em ser fiel a Ele. Porque geralmente a gente costuma dizer que estamos disponíveis, e aí quando mais precisam da gente, a gente não está lá. A gente não supra a necessidade. Ou porque não dizer, a gente foge da nossa responsabilidade. E quando nós fazemos isso, nós estamos negando a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a gente se nega a ser fiel, a manter a obediência a Deus, quanto a Deus ou a quem nós estamos errando, pecando, porque se eu sei que tenho que fazer e não faço, eu estou pecando. Então, isso é parte do compromisso em ser fiel. Porque ser fiel a Deus é manter a obediência a Ele mesmo quando ninguém está vendo, e é o mais importante. Você está lá. E ninguém está vendo você. Isso você pensa. Mas Deus está. E aí você continua fazendo o errado, desobedecendo à vontade de Deus. Pensando que ninguém está vendo, você está deixando de cumprir com o teu compromisso de ser fiel a Deus. Porque ser fiel a Deus, irmão, fidelidade quanto do homem para com Deus é tão sério, que está escrito na palavra dele, lá no livro, segundo escreveu um profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, que se nós formos fiel a Deus, nós podemos fazer prova dele. E aí nós continuamos sendo infiéis e desobedientes e queremos ver a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós se acostumamos com isso. Porque nós buscamos de um Deus, a qual nós pensamos que Ele é um Deus que só quer nos dar, nos dar, nos dar. Não, Deus, Ele requer das nossas vidas. Quando se acheguemos a Ele, a primeira coisa que temos que fazer é abnegar-se de a si mesmo. É deixar a vontade própria e fazer a vontade de Deus. Digam glória a Deus. Isso é ser fiel a Deus. Terceiro, ser fiel a Deus também, relacionado o homem para com Deus, isso tem muito a ver com relacionamento. E eu vi aqui um relacionamento diferente, um relacionamento interpessoal. E é o que está acabando hoje, mesmo em meio à igreja. Porque o relacionamento interpessoal é um relacionamento de pessoa para pessoa. E essa palavra aqui está dizendo, irmão, que se nós não sabemos se relacionar interpessoalmente com alguém, imagine com Deus. Eu vou ser mais claro. Se nós não amamos nem o nosso irmão que nós vemos, como é que a gente vai amar a Deus, né, irmão? Se nós não respeitamos as autoridades eclesiásticas, o anjo da igreja, como é que a gente vai estar amando a Deus? A fidelidade também, ela se aplica ao relacionamento cotidiano, relacionamento conjugal. Aquele que você prometeu quando você estava diante do altar com o seu cônjuge, que você prometeu ser fiel até a morte.
Ficar calado, né? Aos seus amigos, aos seus irmãos de fé. Essa fidelidade também compete a uma vida de perseverança. O próprio apóstolo Paulo, ele achou estranho a forma que os irmãos se desviavam da igreja. Ele disse: eu estou perplexo, eu estou achando estranho a forma de como tão rápido vocês se afastam da igreja. Tem trabalho na igreja, tem coisas para você fazer, e aí vocês se afastam, de repente eu procuro vocês e não acho. Barnabé foi embora. Timóteo foi embora, Tito foi embora, ficou só eu e Marcos. Foi isso que ele disse. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus, irmão, Ele recompensa todos aqueles que são fiéis a Ele. Todos aqueles que são fiéis até o fim. Porque no início da minha fala, eu trouxe algo aqui, e eu acho que até os irmãos acharam estranho, que a fidelidade de Deus ela é diferente da nossa. Você quer ver? Deus, Ele nunca nos decepciona. O homem decepciona? Decepciona, irmão. O homem mais sábio, ele disse: se a tua mãe, que te amamenta, que é obrigado a te dar a tua alimentação, te abandonar, eu jamais te abandonarei. Então é Deus, irmão, é diferente da gente. Eu posso prometer algo para você e não cumprir. É normal isso. Isso é minha limitação. Mas a gente tem que ter cuidado, porque quando se trata de fidelidade, irmão, tem que haver perseverança. Tem que ser fiel até o fim, para que nós possamos herdar a coroa de glória. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.